Olá! Hoje a gente vai conhecer a história do espírito da Amélia Alicia Bucardi. Essa psicografia foi intitulada Terra, Escola que Ensina na Prática. Ela foi trazida pela nossa querida médium Sônia Lopes. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se te interessa, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E esse relato, gente, eu confesso para vocês, além de ser lindo sempre, as psicografias são sempre maravilhosas, trazem ensinamentos muito grandes pra gente, mas esse em especial, ele traz uma mistura de sentimentos, né? Além de todos aqueles que a gente conhece, né, no final, da alegria, do orgulho, da satisfação de ter feito bem feito, né? Ele traz uma pitadinha de revolta. Eu posso até dizer para vocês um pouquinho, dizendo carinhosamente, de raivinha, uma raivinha que vocês vão me entender, porque trata de uma filha que maltratou muito a sua mãe, humilhou, fez coisas muito ruins. Então a gente acaba tomando a dor dessa mãe, né? Então eu tenho certeza que vocês vão me entender. Então se prepara aí pra gente conhecer essa história. Então vamos lá. É do espírito Amélia Alicia Bucardi, mais uma vez intitulada Terra, Escola que Ensina na Prática. Eu sempre culpei minha mãe por tudo. No início da minha adolescência, me tornei uma carrasca para ela. Tudo que eu era, revoltada e crítica, atribuía à minha mãe, pois achava que se eu não tivesse nascido, não teria uma vida de dificuldades. Eu não achava que era obrigada a aceitar uma mãe que não tinha condições financeiras e muito menos estudo. Eu tinha vergonha dela e eu vivia mal-humorada. Papai trabalhava em uma madeireira e minha mãe conciliava os dias de faxina com os cuidados do meu irmão pequeno. Eu me perguntava, até quando vou ter uma vida assim? Reclamava de tudo. Minhas unhas eram bem feitas, longas. Eu não lavava louça. Já que minha mãe me pôs nesse mundo, ela que se virasse com a limpeza da casa. Eu não pedi para nascer. Eu tinha uma amiga na escola que estava sempre bem penteada e perfumada. A mãe dela também era perfumada e a minha sempre cheirando a produto de limpeza. Um dia, minha mãe chegou do trabalho e perguntou: "Você não preparou nada para comer? E essa louça na pia? Não sou sua empregada?" Ela não respondeu nada e foi lavar a louça. Eu fui para o meu quarto ouvir música. Papai chegou e viu mamãe chorando. Ele perguntou: "O que houve? Está cansada? Chame a Amélia para te ajudar." "Não adianta. Ela já falou que não é minha empregada." Papai respirou fundo e me chamou. "Amélia, venha aqui agora." "O que foi, pai? Precisa gritar desse jeito?" "O que você está fazendo?" "Ouvindo música." "Então pegue o seu cesto de roupas e vá lavar. Sua mãe não é sua empregada." "Eu não vou. Eu não pedi para nascer." Papai falou: "Quem você pensa que é? Sua arrogante, ingrata. Você só tem 16 anos e acha que manda? A partir de hoje, você não maltratará mais a sua mãe. No dia em que ela estiver trabalhando,
Você será responsável pela casa e não quero desculpas. Olhei com raiva para minha mãe. Ela tinha dificuldade em me cobrar, não gostava de brigas, preferia ficar quieta a falar o que pensava. E eu me aproveitava disso. Um dia eu estava insuportável, irritada e inconveniente. Mamãe não foi trabalhar, pois estava cuidando do meu irmão doente. Havia louça suja na pia e papai falou: Amélia, venha lavar a louça. Mande a sua mulher lavar, ela não foi trabalhar hoje. Eu estava sentada na cozinha fazendo as unhas, o esmalte ainda molhado. Papai pegou um balde, encheu de água e jogou sobre a minha cabeça e disse: Isso é para limpar a sua arrogância. Quem você pensa que é para falar assim com a sua mãe? Ela passou muitas noites sem dormir cuidando de você. E se repetir que não pediu para nascer, teremos sérios problemas. Quando papai não estava em casa, eu confrontava a minha mãe. Em uma discussão, falei para ela: Mãe, por que você não morre, sua diaba? Eu não sabia que Paulo, meu namorado, fosse chegar de surpresa e presenciar aquela cena. Ele fechou o semblante e falou: Volto outra hora. Mamãe estava chorando. Ele foi em direção à porta e eu perguntei: Onde você vai? Se você não respeita a sua mãe, certamente não me respeitaria. É inadmissível que trate a sua mãe dessa forma. Sua beleza é só por fora. Paulo, você vai ficar contra mim? Ele respondeu: Eu amo minha mãe e a respeito. Se um dia casarmos e você faltar com respeito com ela como fez com a sua mãe, o casamento acabará. Ele foi embora. Eu voltei para dentro com ódio. Ia brigar com minha mãe, mas eu pensei: será que eu sou a errada? Mas eu não me controlava e perguntei: está feliz agora? Por sua culpa, Paulo foi embora. Você fica se fazendo de coitadinha e eu que passo por ruim? Você não vai no meu casamento. Com o tempo, essas palavras adoeceram a minha mãe. E ela faleceu muito jovem. Ela não foi ao meu casamento, nem papai, que com o desencarne dela, resolveu se mudar com o meu irmão Gustavo. O casamento foi lindo. Após a lua de mel, minha sogra veio me ajudar com os presentes e com a organização da casa. Paulo deveria ter contratado uma empregada. E eu me irritava facilmente. O tempo todo ela me perguntava: onde guarda isso? Onde guarda aquilo? Eu me segurei por alguns minutos e explodi dizendo: pare de mexer nas minhas coisas, não te chamei aqui. Ela me olhou assustada e eu continuei: pensa que vai mandar na minha casa? Sua velha chata, eu nunca fui com a sua cara. E não sou obrigada a gostar de você só porque é mãe do meu marido. Ela não disse nada. Ficou parada me olhando. Me surpreendi ao ver Paulo na porta do quarto, vendo e ouvindo tudo. Ele abraçou a mãe e disse: vou te levar para casa. Ele saiu. As horas se passaram e ele não voltou. Me desesperei. Liguei, mas ele não atendia. 2 dias depois, resolvi ir até a casa da sogra, pedir para ele voltar para casa. A empregada veio atender a porta e disse: Paulo não está em casa. Está no hospital com a mãe dele. Por quê? O que ela tem?
Ela é cardíaca e não passou bem. Respondi a ela: dê o recado a Paulo, que ele volte imediatamente para casa. Mas ele não voltou. Ficou acompanhando a mãe no hospital e ela faleceu. Eu era orgulhosa demais para pedir desculpas e não fui ao velório. Dias depois, Paulo voltou para casa. Fui abraçá-lo, ele recuou e disse: vim buscar as minhas malas. Malas? Para onde você vai? Foi um erro acreditar que você poderia mudar esse gênio ruim que tem. Você merece ficar sozinha. Mas Paulo, eu não maltratei a sua mãe. Ele respondeu: eu tenho um profundo respeito por minha mãe. Ela aceitou ser minha mãe e me ajudou a evoluir. Quanto a você, penso que vai envelhecer sozinha. Você não gosta de ninguém. Você não pode se separar de mim. Você jurou diante do padre. Não posso ser conivente com coisas erradas. Busque mais a Deus. Quem sabe assim você deixa de ser amarga. Segurei-o pelo braço e disse: por favor, não vá. Faça uma análise no seu coração. Está afastando as pessoas com o seu mau comportamento. Você não é gentil e nem grata. Pedi à minha mãe que viesse te ajudar com os presentes para te testar. E você não passou no teste. Olhe para dentro de si ou para o espelho. O que você tem refletido? Paulo saiu de casa com as malas e eu pensei: por que está dando tudo errado? Eu deveria ter seguido os conselhos do Paulo. Passaram-se anos. Eu estava sozinha. Resolvi sair de casa, fui até um parque próximo e caminhando, via famílias fazendo piqueniques, outras jogando bola, sorrindo, felizes. Vi um casal sentado na grama com um bebê. Ele olhava para ela com tanta ternura, pensei: não consigo criar afetos por não ser humilde o suficiente para pedir desculpas. Por que nasci nesse mundo? Qual o propósito de viver? Tudo é tão chato. Passei a ouvir vozes que diziam: você nunca foi humilde. Aquelas vozes me incomodavam. Com o tempo, passei a respondê-las: cala a boca, seu ignorante, não fale comigo. E a voz continuava: você não muda, continua como uma sombra escura. Foi ficando cada dia pior. Não conseguia me concentrar no trabalho. Chegava em casa sem ânimo para nada. Eu via sombras escuras que circulavam pela minha casa. Minha cabeça doía. Eu resistia a orar e a pedir perdão. Às vezes, eu sentia minha mãe por perto. Era uma luz que me envolvia e sumia. Eu estava envelhecendo. Com 45 anos, meu temperamento não permitia ter alguém. Um dia, fui ao mercado e na porta dele havia uma mulher com uma criança pequena. Ela estendeu a mão para mim e disse: eu não quero dinheiro. Proteja o meu bebê. Não entendi muito bem. Entrei no mercado, fiz as compras. Quando saí, vi a criança sozinha, enrolada em cobertores sujos. Pensei: não tenho nada a ver com isso. Fui até o carro e uma voz suave falou: é a sua oportunidade. Não a deixe passar. Pode não ter outra. Pensei e voltei até a porta do mercado. Lá estava o bebê com cerca de 8 meses, sujinho, chorando. Lembrei de Paulo, que falava tanto sobre respeito. Peguei aquela criança e pensei: quem escolhe nascer nessa condição?
Depois de um tempo, soube que a mãe estava com uma doença avançada e faleceu. Por isso ela me disse que não queria dinheiro, mas proteção para o seu bebê. Era uma menina que deu um novo norte à minha vida. Eu a adotei. E quando ela fazia birra e teimosia, lembrava da minha mãe e de como eu fui com ela. Naquele momento, fui tocada por um amor profundo de mãe. Só então pedi perdão à minha mãe por todas as lágrimas que lhe fiz chorar. Foi necessário passar pela experiência para entender. Júlia, minha filha adotiva, foi enviada por Deus para me ensinar a amar e a respeitar. Só agora entendi por que Paulo defendia e respeitava tanto a sua mãe. Júlia me respeitava e quando se casou, falou ao seu marido: eu tenho um profundo respeito pela minha mãe. Caso você não a aceite conosco, eu escolho ficar com ela. A minha falta de sabedoria fez com que eu perdesse Paulo. Agora era eu quem passava pelo processo. Estava com 65 anos e Marcelo, marido da minha filha, falou: vou respeitá-la como respeito a minha mãe. Ela é bem-vinda. Isso me fez acreditar no amor divino. Eu não via solução para mudar, para ser uma pessoa melhor. Deus sabia que eu podia mudar e então enviou ajuda. Quando voltei para o lar espiritual, já na velhice, o mentor falou: Deus dá inúmeras oportunidades para todos evoluírem. Você conseguiu. Quero que conheça uma pessoa. Veio uma mulher com uma energia tão boa. Ela falou: Deus encontrou uma solução para mim através de você. Eu sou a mãe biológica da Júlia. Pedi a Deus que a protegesse e Ele enviou você. Muito obrigada. Eu a abracei e disse: Deus também me abençoou, trazendo Júlia para mim. O mentor falou: a Terra é uma escola que ensina na prática e pela eternidade estaremos aprendendo. Amélia, tem alguém esperando por você. Era minha mãe. Ela veio e me abraçou. Eu disse a ela: mãe, fui tão rebelde com você, tão ignorante. Estou feliz por você ter aprendido. Somos espíritos em evolução. Erramos e aprendemos. Desculpa, sempre te falei que não pedi para nascer. Agora eu sei que eu pedi. Eu, você e papai concordamos em ser família para aprendizados. Quanto mais conheço Jesus e o seu trabalho amoroso de nos resgatar do mau caminho, mais compreendo a sua sabedoria. E ela nos diz essa sabedoria: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Uau! Que história! Que relato! E ele ensina pra gente, sim, que a gente, antes de reencarnar, a gente passa por um processo no plano espiritual que se chama planejamento reencarnatório, onde a gente se reúne com os espíritos que vão fazer parte da nossa família aqui na Terra. E como ela disse, são espíritos que a gente escolhe, onde a gente vai passar pelo processo aqui na Terra de aprendizado e de evolução. Uns ajudando os outros a evoluir. E com certeza a Amélia escolheu a mãe para que pudesse ajudar ela a se eliminar dessas tendências que ela tinha, né? De egoísmo, de arrogância, de soberba. E a gente viu que a tarefa foi bem difícil para a mãe dela, né?
essas más inclinações que Amélia trouxe eram muito fortes e fizeram inclusive a mãe adoecer e desencarnar jovem. E como o Paulo falou para ela, né, que inclusive a gente conhece pela lei do retorno, ela acabou afastando as pessoas que a amavam, né? Mas como a gente fala, Deus na sua infinita sabedoria, bondade e amor, né, junto com Jesus, colocaram essa mãe e esse bebê no caminho dela, que foram dois instrumentos de Deus aqui na Terra para ajudarem a ela a não perder uma encarnação inteira no egoísmo, né? Como a gente falou, na soberba, na arrogância. E esse bebê trouxe esse amor que ela desenvolveu, esse amor de mãe, e inclusive fez ela entender a mãe, tudo que ela fez para a mãe, né? Então, absolutamente nada nessa vida acontece ao acaso. Não existe o acaso, não existe coincidência nas nossas vidas. E que maravilhoso foi o reencontro da Amélia com a mãe, né? Com a mãe verdadeira dela, e o reencontro dela com a mãe da Júlia. E aí prova pra gente que os laços de amor não se rompem com a morte do corpo. Todo mundo vai se reencontrar do outro lado. Todo mundo. Então, como ele fala, né? Como ela fala aqui que a Terra é uma escola onde a gente aprende. Então, que a gente possa, todos os dias estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, que ensina tanta coisa pra gente sobre o plano espiritual, que dá pra gente aqui na Terra um norte pra gente viver melhor, né, nessa escola, para que a gente passe pelas provas que todo mundo passa e vai passar. Então que a gente possa se interessar mais pelos estudos, nas leituras, nos filmes, nas palestras, evangelhos e com certeza as provas que virão na nossa vida a gente vai poder passar com nota alta. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e compartilhem para mais pessoas terem esse conhecimento. Até a próxima psicografia.